Olá galera, como é que vai? Tudo certo? Eu sou o Brandon, sou professor de literatura, redação e teatro, atuo na cidade de Franca e tô passando hoje para deixar mais um diário cultural para vocês, mais algumas indicações de obras culturais, obras artísticas que possam agregar aí os nossos dias nesse período tão complicado de quarentena que a gente tem vivido. Pessoal, para hoje eu na verdade havia programado uma outra obra, a proposta era trabalhar com vocês outra ideia, só que dada a situação não tive como não lembrar desse autor, com muita tristeza inclusive, né? A gente perdeu recentemente o Rubem Fonseca e eu tinha uma relação muito boa com as obras do Rubem Fonseca, gosto muito, inclusive já mencionei que sou ator e meu último trabalho do qual eu tenho feito, era baseado em uma das obras do Rubem Fonseca, tá? Da obra Passeio Noturno. E além disso, essa obra Passeio Noturno é uma obra que eu sempre apresento para os meus alunos de literatura, de redação, e eu sempre também coloco em aulas minhas, tá? Eu coloquei já há um tempo atrás um conto do Rubem Fonseca como material de aula, de uma aula que eu trabalho sobre a questão da violência nas grandes cidades, da solidão também nessas metrópoles, e trago para vocês uma leitura, uma reflexão breve aqui sobre um pouco sobre a escrita, diante mesmo de uma homenagem para esse grande escritor que infelizmente a gente perde, né? Então vamos falar um pouquinho. Na verdade eu quero propor uma leitura, eu vou fazer uma leitura aqui desse conto. É um conto bem curto e espero que vocês gostem. É um conto muito chocante. A literatura mesmo, a escrita, a produção poética do Rubem Fonseca é uma literatura muito viva, muito intensa, muito descritiva, muito realista, tá? Para quem não conhece, vai ter essa dimensão também. E para quem conhece já sabe mesmo desse dinamismo dentro da literatura do Rubem Fonseca. Então vamos lá. Esse conto que eu vou ler se chama Passeio Noturno. Ele está presente na obra Feliz Aniversário, é de 1975, ou seja, né, pertencente aí à nossa literatura, né, uma literatura marginal, também conhecida assim, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Algumas partes aqui eu vou compartilhando com vocês e sugiro depois vocês acompanharem uma leitura também, inclusive lerem também a parte 2, tá? Eu vou ler com vocês a parte 1 do Passeio Noturno e aí fica como dica para que vocês leiam a parte 2. Vamos lá então, essa leitura é bem curtinha e a gente comenta no final. Bom, vamos lá. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira. Disse sem tirar os olhos das cartas. Você parece cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um esquinho. Você precisa aprender a relaxar. Fui para a biblioteca. O único lugar da casa onde eu realmente gostava de ficar isolado. E como sempre não fiz nada. Abri o volume de pesquisa sobre a mesa, mas eu não vi as letras, os números, eu esperava apenas. Você não para de trabalhar? Aposto que teus sócios não trabalham nem a metade e ganham da mesma forma. Entrou a minha mulher com um copo de vinho na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e a minha mulher estávamos gordas. É aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária em conjunto. Vamos dar uma volta de carro? Eu convidei, mas eu sabia que ela não ia. Era a hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Mas também, aquele carro custa uma fortuna e tem de ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei o carro dos dois, botei na rua. Tirei o meu, botei na rua. Coloquei os dois carros novamente na garagem. Fechei a porta. Essas manobras todas me deixavam levemente irritado. Mas, ao ver os para-choques salientes do meu carro, um reforço especial duplo de aço cromado, eu senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso, que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha de ser uma rua deserta, o que era difícil numa cidade como essa que tem mais gente do que moscas.
Na Avenida Brasil, não, ali não podia ser. Muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras. O lugar ideal, homem ou mulher. Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Eu comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia e eu até gostava, porque o alívio depois era maior. Então, eu vi a mulher. Podia ser ela, ainda que a mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia, de blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada, de 20 em 20 metros. Era um interessante problema que me exigiria uma grande dose de perícia. Foi então que eu apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher bem acima do joelho, exatamente no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda. Um golpe perfeito. Eu ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda e passei como um foguete rente a uma das árvores. E deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom, meu. Ia de 0 a 100 km em 9 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar colorido de sangue em cima de um muro. Desses muros baixos de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem e corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas. Os para-choques sem laca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu sua voltinha? Está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite a todos. Respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Bom, pessoal, esse conto de fato ele causa um impacto muito forte, né? A gente não imagina muitas vezes, ele tem um aspecto, um elemento surpresa muito forte, né? A gente não imagina a princípio que o dia a dia, né? O homem que vai, trabalha, chega em casa, conversa com a mulher, com os filhos, depois sai para dar uma volta de carro e é isso que acontece. Ele acaba atropelando de fato uma pessoa e matando. E isso o relaxa, né? E isso traz ali para ele uma tranquilidade, traz ali para ele uma satisfação, né? Olha que quase a gente chega aí numa ideia quase que da psicopatia, né? A satisfação ali muitas vezes no mal-estar do outro, em executar um ato tão terrível quanto esse, né? O conto ele vai nos conduzindo para esse lugar, né? A literatura do Rubem Fonseca, pessoal, como eu havia aqui dito, na obra do Ítalo Morricone, que faz o compilado dos 100 melhores contos brasileiros, ele coloca o Passeio Noturno, esse conto do Rubem Fonseca, como sendo um desses 100 melhores contos brasileiros. Ele vai colocar numa seção intitulada Violência e Paixão. Exato, e é o que a gente tem aqui em si, né? Essa gravidade da violência, e o próprio Rubem Fonseca coloca isso de uma forma muito explícita na sua obra, né? Ele não só em contos como Passeio Noturno, mas outros também, outros contos do Rubem Fonseca seguem essa mesma linha, por exemplo, Feliz Aniversário, tá? Esses contos têm também uma proposta tão intensa e fervorosa quanto essa. Por quê? Ele desvenda, né? O que o ser humano de fato pensa e tem a vontade muitas vezes de fazer quando ninguém está olhando, né? E por quê, né? Olha o recurso tão árduo, assustador, incoerente que esse homem usa para poder muitas vezes relaxar, né? Como, né, ele exerce todo esse ritual de tirar os carros, de convidar a mulher todas as vezes, mas ele já sabe que isso acontece e depois ir lá e executar uma pessoa dessa forma, né? O aparato aqui da tecnologia sempre ajudando, né? Ele deposita todas as suas expectativas no carro, que é um motor bom, que é um motor poderoso, né? Um motor que vai de 0 a 100 km em 9 segundos e o que esse motor é capaz de fazer, né? Para quê? Para que tudo isso? E é muito interessante a forma também, um dos motivos que eu também coloco esse conto para poder trabalhar nas aulas, é o seguinte: a forma árdua e dolorosa com que a gente tem notado a insensibilidade humana. Esse homem completamente insensível tem uma atitude horrenda como essa, volta para casa e aí sim ele tá tranquilo, né? Aí sim ele tira a gravata, entra dentro de casa e agora sim ele pode relaxar, né? O Rubem Fonseca,
desvenda essas pessoas. Parece completamente ficção, né? Parece completamente algo fora da nossa realidade, mas está tão perto. Por incrível que pareça, infelizmente está muito perto, né? A literatura do Rubem Fonseca, pessoal, ela é tão tensa, ela é tão viva que ela chega a incomodar. Ele mostra a crueldade das pessoas dessa forma, de uma forma simples, com muita vivacidade, de uma forma completamente explícita. A obra do Rubem Fonseca é uma obra completamente explícita. Vocês notaram uma outra coisa? Que esse personagem não tem nome. A família dele não tem nome. As pessoas com quem ele fala não tem nome, né? E isso muitas vezes pode atestar uma certa universalidade. Será que isso está específico aqui para o Brasil e etc? Quem sabe? Será que não existem outras pessoas como essa que têm atitudes terríveis ali quando ninguém está vendo? E para relaxar tem atitudes como essa e para alimentar uma certa sensação, precisam ter atitudes como essa. O Rubem Fonseca coloca isso em xeque. Ele coloca isso em xeque de uma forma muito clara. Uma outra relação que a gente pode estabelecer é com um personagem da literatura, da mitologia grega, Sísifo, né? Que todos os dias ele vai, leva uma pedra até a ponta de um morro e ao final do dia essa pedra cai e ele tem que fazer isso novamente, né? Esses infernos que os personagens gregos vivem, né? Como por exemplo Prometeu, a mesma questão, né? Que ele tem ali o seu fígado que é comido todas as noites e todos os dias, né, da sua eterna vida por abutres, por ter feito por ter entregado fogo aos humanos. Ou seja, é a forma que ele escolhe para poder contar, para falar de ciclos que vão se repetindo e até quando? A pergunta é, até quando esses ciclos serão repetidos? Até quando atitudes horríveis, horrendas como essas serão repetidas pelas pessoas? Muitas vezes, pessoal, muitos autores, quando eles se propõem a mostrar violências explícitas como essa, formas negativas que a gente encontra também se a gente for abrir os jornais, os noticiários, a ideia muitas vezes é para que a gente consiga visualizar isso e pensar a mudança, né? Então isso ficaria como uma possível leitura, né? A gente conseguiria entrar em vários outros vieses aqui dentro dessa obra, né? Ele fala, por exemplo, da questão da mulher, né? Que seria talvez mais fácil executar isso com uma mulher, e aí, né? Por quê? Olha quantas coisas ainda são pertinentes e atuais dentro da leitura aqui do Rubem Fonseca, tá? Galera, eu indico muito que vocês leiam Rubem Fonseca. Eu indico com muita profundidade e sinceridade mesmo. O que o Rubem Fonseca escreve é muito positivo. É muito positivo no que diz respeito a uma literatura muito bem colocada, temas que nos remetem a reflexões incríveis mesmo e de, quem sabe, possíveis mudanças, tá? Então é isso, fica aí uma homenagem aí em relação ao Rubem Fonseca, um autor sensacional que infelizmente nos deixa, mas que o seu legado, a sua obra continua e estará sempre viva aqui e lembrada, né, aí na nossa população, e que seja cada vez mais disseminado, esteja constantemente sendo lido, né, para que a gente consiga aí ter boas leituras nesse momento e cada vez aí mudar os nossos paradigmas e padrões. Tá bom? Galera, é isso por hoje, é só. A gente se vê no próximo Diário Cultural. Até a próxima!